Olá, eu sou Helena, tenho 24 anos. Até os meus 13 anos eu sofri com enurese noturna. Olá, sou Hannah Gimba. Sofri enurese noturna até a minha primeira classe, quando eu tinha 6, 7 anos. Olá, meus amores! Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, que é a enurese noturna. Fazer xixi na cama. Eu vou ensinar para os pais o que fazer, o que não fazer, como apoiar as crianças que têm esse problema. Espero que vocês gostem do vídeo, coloquem like se gostarem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ativem o sininho para próximas notificações. Vamos a isso! Então, este assunto da enurese noturna, ou seja, fazer xixi à noite, é um assunto que é tratado como um tabu. Muitos pais têm muita dificuldade em tratar este tipo de assunto com seus filhos e as crianças também têm muita dificuldade em lidar com esta situação de fazer xixi na cama quando já é uma criança um pouco mais grandinha, porque quando são ainda aquelas idades dos 0 aos 2, 3 anos, a criança não tem tanta consciência e os pais toleram, não é? Agora, quando é uma criança de 10 anos, 7, 9, 11 anos, isso já é muito mais desafiante para a criança e para a mãe, porque começa a sofrer bullying dos irmãozinhos ou dos irmãos mais velhos, começa a sofrer represália dos pais, começa a ser gozado pelos vizinhos que sabem que faz xixi, começa a ter medo de dormir em casa do amigo, começa a ter medo de ir numa festa em casa de um primo e dormir lá, tem medo de fazer xixi. E isso traz um desgaste muito grande, psicologicamente falando, para a criança. É um transtorno super complicado, que na verdade até essas crianças precisavam de um psicólogo para ajudar a ultrapassar esta fase. Então neste vídeo, eu até fiz um roteiro aqui. Neste vídeo eu vou trazer algumas coisas bem simples, vai ser um vídeo bem rápido. Peço que você acompanhe até ao fim. Vou explicar primeiro o que é isso de enurese noturna. Por que as crianças fazem xixi na cama. Depois vou explicar sobre o desfralde, né? Aquele momento de passar da fase que a criança usa fraldas para a fase que a criança já não precisa de usar fraldas. Vou falar do desfralde noturno e desfralde diurno. E também vou explicar para nós, os pais, o que não fazer quando temos uma criança que faz xixi na cama. Quais são as coisas que nós não devemos fazer. E por fim vou dar algumas dicas de o que podemos fazer para ajudar a nossa criança a passar por essa situação e a melhor lidar com ela. Tá bom? Então, enurese noturna é nada mais nada menos que fazer xixi na cama, né? É um nome científico que é dado para este fenômeno, que a pessoa faz xixi enquanto dorme. Não só acontece com as crianças, também pode acontecer com adultos por vários fatores, mas eu vou falar especificamente a nível das crianças. Então, a enurese noturna nas crianças, primeiro, tem muito a ver com a maturação do sistema nervoso central. Todos nós temos um estímulo que, quando a bexiga está cheia, o cérebro percebe que é para eu ir à casa de banho para urinar. As crianças também têm o mesmo estímulo, mas elas têm mais dificuldade porque o sistema nervoso delas ainda está amadurecendo. Então, em algumas crianças amadurece antes e em outras crianças isso pode acontecer mais tarde, onde a criança tem dificuldade de perceber que a bexiga está cheia, mandar um sinal para o cérebro e o cérebro dar o sinal de que ela deve ir ao banheiro para urinar. Então, imagina só esta maturação que eu falei e ainda mais no sono, né? No sono, o sistema nervoso está ainda mais deprimido, mais assim, a descansar. Então, o funcionamento também é ainda mais devagar. É muito mais difícil ainda para a criança, no sono, ter este controle. Por isso que muitas crianças chegam até os seus 10, 11 anos sem saber ainda lidar com esse problema e sem saber como fazer para ultrapassar isto. Também temos que lembrar que quando um dos pais teve o problema de enurese noturna quando criança,
ou os dois pais tiveram o mesmo problema, isso é muito mais provável que também venha a acontecer com a criança. Uma história familiar de enurese noturna vai fazer com que esta criança também provavelmente passe pelo mesmo problema. Outra coisa também que é importante nós explicarmos é que às vezes não é porque a criança é preguiçosa, não é porque a criança sabe que está fazendo xixi e não vai, mas é uma coisa que ela precisa de tempo para aprender a controlar. De dia tudo bem, elas conseguem, vão fazer xixi, voltam, dão a brincar, vai à casa de banho, mas durante a noite é muito mais complicado este controle. Então, mãe, pai, entendam uma coisa, a criança está a amadurecer em todos os sistemas do seu corpo. Então temos que dar tempo à nossa criança. Se a criança do meu vizinho deixou de fazer xixi na cama com 3 anos, não quer dizer que o meu filho também vai deixar com 3. Ele pode precisar de mais tempo para realmente chegar nesta maturidade de ele saber controlar os seus estímulos para sair e ir para a casa de banho. Tem outros fatores também que podem causar enurese noturna, algumas doenças do nível urológico, não é? Algumas infecções urinárias mesmo podem fazer com que a criança não tenha um controle exato de como ela deve acordar, no momento de acordar, às vezes acorda e já fez xixi. Então, quando nós vemos que a criança já vem há um tempo com esse problema, é importante também levar ao médico, levar ao urologista, não é? Levar a um médico no centro de saúde mais próximo, levar para o hospital para entender se tem algum problema fisiológico, não é? Fisiopatológico, ou é mesmo o processo normal de maturação do sistema urinário desta criança. Então, em suma, enurese noturna é fazer xixi à noite, está muito ligado com a maturação do sistema nervoso, maturação do sistema urinário, e também pode ter outros fatores que podem desencadear este problema nas crianças. Então, eu também ia falar do desfralde, né? Para as crianças mais novas, nós sabemos que desde a nascença elas vão usando fralda e elas vão aprendendo, né? Elas vão sabendo que o xixi se faz mesmo ali, na fralda. Então, elas até um certo tempo só sabem que o xixi se faz na fralda. Então, chega uma fase que nós vamos fazer o desfralde. Sempre, claro, nós vamos começar com o desfralde diurno. Desfralde diurno é quando nós começamos a tirar a fralda na criança durante o dia. Lhe deixamos com uma cuequinha, lhe deixamos com um pijaminha, ela brinca, mas ela já vai aprendendo, alguma vez vai fazer xixi na roupa, mas ela vai aprendendo aos poucos a pedir o pinico ou pedir para ir à casa de banho. O desfralde diurno é muito mais fácil, primeiro porque a criança está acordada, segundo, os pais também estão ali, estão alertas, estão a vigiar a criança. Então, o desfralde diurno acontece antes do desfralde noturno, por isso que nós já vemos crianças que durante o dia não usam fralda, mas à noite necessita usar a fralda, que é para não molhar a cama. Então, tudo isso é gradual, né? Depois do desfralde diurno, vamos ao desfralde noturno. O problema é que nós às vezes queremos tirar a fralda de uma vez. Isso não é possível, é um pouco complicado para a criança. Então, vamos dar tempo à criança. Aos poucos, desfralde diurno, depois vai fazer o desfralde noturno, tá bom? E quando a criança já aprende noite sim, noite não, com fralda, molha, a gente troca, ela vai aprendendo com o tempo, tá certo? Então, essa é a diferença dos dois desfraldes, não é? O desfralde noturno acontece um pouco mais tarde, já vi até crianças de 5 anos que vão dormir com fralda. Então, leva seu tempo, temos que ter paciência, não podemos comparar os nossos filhos com os outros que tiveram um desfralde noturno antes. O mais importante é acompanhar o passo a passo da nossa criança, lhe ajudar a transmitir carinho, transmitir segurança, transmitir afeto para os nossos filhos nesse processo, porque é um processo difícil, tá bom? Então, depois do desfralde, eu prometi que ia falar de o que não fazer, mas nós sabemos muito bem o que acontece aqui no nosso contexto moçambicano. Mesmo eu, quando era criança, eu lembro de alguns momentos que sofri represálias sérias por causa de xixi na cama, algumas gozações, né? Até vizinhos acabam sabendo que, tá falando fez xixi, todo mundo começa a gozar, fez xixi na cama, amiguinhos na rua gritam para ti. Então, estas coisas são extremamente negativas. E eu vou explicar agora o que não fazer quando a criança tem o problema da enurese noturna. Primeiro é isso mesmo, não fazer bullying com a criança.
não fazer musiquinhas, não dar nomes à criança, nem não fazer com que a criança se sinta extremamente envergonhada porque fez xixi na cama. Por incrível que pareça, nós pensamos que quando deixamos ela envergonhada, ela não vai fazer mais. Não. Quando nós lhe deixamos envergonhada, ela fica muito ansiosa, muito nervosa, e a ansiedade e o nervosismo também fazem com que a criança continue a fazer o xixi na cama. Quando a criança tem medo, quando a criança está ansiosa, quando a criança está nervosa, muito provavelmente essa criança vai fazer xixi na cama. Por exemplo, comparem os dias. O dia que a criança teve um susto, caiu, ou alguma coisa aconteceu, muito provavelmente esse dia essa criança vai fazer xixi na cama, do que o dia que teve um dia alegre, foram ao parque, brincaram. Ela vai ter tendência a não fazer xixi nesse dia que teve um dia maravilhoso. Tá bom? Então, não fazer bullying na criança. E outra coisa, evitar aquelas ameaças. Vou chamar o tio da pasta grande. Vou chamar o tio Momomo, o tio Gogodo. Ele vai vir te morder, vai te pôr na pasta, vamos te vender. Não, quando nós fazemos isso, a criança, nós estamos a criar uma barreira psicológica muito grande entre nós, os pais e ele. E por incrível que pareça, a criança começa a se afastar, psicologicamente começa a se afastar de nós. Chega na adolescência, já nem quer saber dos pais. E os pais começam a reclamar. Ele não conversa, ele está sempre escondido, ele está... Às vezes, desde criança, nós estamos lhe afastando por causa das ameaças. E isso, psicologicamente, tem um efeito muito negativo na vida da criança. Então, temos que evitar fazer esse tipo de ameaças. Outra coisa que temos que evitar também são aquelas broncas da apurada. Fez xixi na cama, hoje vou te bater. Hoje você quando acordar, amanhã vai fazer xixi, vai levar apurada. Então a criança já vai dormir com medo, vai fazer xixi, claro, porque foi dormir com medo, ansiosa. Dia seguinte a gente bate e vai dormir de novo com medo. E é um ciclo vicioso. Então vamos evitar bater porque fez xixi na cama, dar aquela bronca. Você não presta, você é diferente de todos. Tá estragando os lençóis, estragando os colchões. Não podemos fazer isso porque isso cria um efeito ainda mais negativo na vida da criança. E também o que não fazer é ignorar, né? Tem alguns pais que simplesmente ignoram. Dão o colchão dele, lençóis dele, que cheiram xixi, ignoram o assunto. Não falam disso, não tentam ajudar a entender o que está acontecendo, não explicam o que é isso de enurese noturna, só deixam lá, sabe? Deixam, ignoram. Isso também é a pior coisa que nós podemos fazer. Devemos evitar ignorar este problema, porque é um problema que a criança tem. E nós não podemos simplesmente ignorar, porque este problema é real e precisa de ser resolvido. Tá bom? E por último, agora já falei o que não fazer, né? Não vai ficar... Ok, ela já falou o que fazer. E agora? Já falou o que não fazer. E agora? Como é que nós vamos agir? Então, tem algumas dicas que por acaso eu aprendi, gostei, achei que funcionam bem e eu vou passar para vocês essas mesmas dicas. Primeira dica é estabelecer horários, né? Nós como pais podemos estabelecer um sistema de despertadores, pode ser de 3 em 3 horas durante a noite, que nós mesmos vamos levantar, vamos instruir o nosso filho para levantar e fazer xixi e depois ele volta a dormir. É uma coisa em conjunto que inclui também nós os pais. Nós também temos que estar bem presentes nesse processo de ajudar a nossa criança a não ter a enurese noturna. Um sistema de horários, de acordar a ele. Com o tempo ele vai aprendendo aquela rotatividade de horários que ele sempre tem que acordar para fazer xixi. Não é para perguntar a ele, quer fazer xixi? Não, tem que dizer, vamos fazer xixi. Então agora a criança vai fazer xixi. Isso é algo que ajuda muito. A criança sente que os pais estão presentes e se sente com aquela espécie de responsabilidade de agradar os pais neste aspecto, tá bom? A segunda coisa também é evitar dar água à criança à noite. Depois das 18 horas, evitar que a criança esteja a consumir líquidos, suminho, refresco, água, porque isso vai fazer com que a bexiga esteja cheia dali umas 4, 5 horas e corre risco de fazer xixi na cama. Então vamos evitar dar água à noite, bebe água suficiente durante o dia, mas a partir das 18 diminuímos a quantidade de água que eles vão beber e quando estiver para ir dormir, sempre passar da casa de banho para fazer xixi. No momento que ele vai escovar os dentinhos, também aproveita e faz xixi para poder ir dormir. Outra dica também são alguns lençóis especiais. Eu amo aqueles lençóis, gente, para falar a verdade. Eu especificamente comprei na Calamidade, porque na loja nunca encontrei.
Então é um tipo de lençol, como se fosse aquelas esticas, né, para a cama, e vem com um olhado, né, com uma espécie de uma tela que é impermeável, que não passa urina. É bem macio por cima e por baixo vem aquela tela. Então, a vantagem daqueles lençóis qual é? Quando a criança faz xixi, não é um plástico que vai lhe queimar, que vai molhar, e também não molha o colchão, e ainda, dia seguinte, pode se lavar de manhã, até aquela hora do meio-dia, 15 horas, já secou. Então, é muito vantajoso, assim, ser prático e não dar a estragar os colchões, porque quanto mais o colchão vai molhando com xixi, depois do tempo apodrece, cheira mal e não é saudável para a nossa criança estar lá. Depois de haver o problema respiratório no futuro, isso não é bom. Então, procurem esses lençóis. Se vocês conseguirem alguma loja, tudo bem, podem comprar, podem encomendar pela internet, podem procurar na Calamidade também, lá naqueles sítios que vendem lençóis. Normalmente tem aqueles lençóis que vêm com uma tela impermeável, que vai fazer com que você não molhe, que a criança não molhe o colchão. Tem tamanho para berço, tem tamanho para solteiro maior, solteiro menor, até tem tamanho para cama grande, tá bom? Então você pode arranjar esses lençóis e passar a usar. Falando ainda dos lençóis, diz-se que a criança melhora esse aspecto de enurese noturna quando ela participa no processo. Então, sempre deixa o lençol dobrado perto da cama da criança. Então, à noite, quando ela acorda e vê que fez xixi, você instrui para ela, se vê que fez xixi, acorda à noite, troca o lençol. Então, aquele processo de acordar, trocar lençol, a criança vai entender que, uau, sempre que eu faço xixi, eu tenho transtorno de mudar a roupa de cama. Então, com o tempo, ele não vai querer fazer isso, ele vai evitando, vai fazer de tudo para não fazer xixi na cama. Olha, mas até agora perceberam? Sem porrada, sem ameaça, sem bullying. Estamos a ajudar a criança a melhorar este aspecto da enurese noturna. Então, pronto, deixa o lençol, sempre o lençol perto, dobrado. A criança não vai acordar, vai trocar. E dia seguinte mergulhar. Se ainda não tem idade de lavar, vamos ensinar ela a mergulhar, pôr sabão, e uma pessoa adulta depois vai lavar. Quando já tem seus 10 anos, 11 anos, até podemos ensinar a criança a lavar e estender os seus próprios lençóis. Não com bronca, mas como um incentivo, lhe ajudar. Filho, agora você pode aprender a lavar sozinho. Eu sei que você consegue, você é capaz. Sempre que ele lavar bem, temos que elogiar. Uau, esse lençol ficou bem limpo, esse lençol ficou bem cheiroso. Isso é um estímulo para a criança desejar fazer isso, e com o tempo ele vai reduzindo essa coisa da enurese noturna. E também, além disso, bom, seria bom que a criança tivesse sua própria cama e dormisse sozinha. Eu sei que no nosso contexto às vezes é complicado, às vezes as crianças dormem todas na mesma cama, e não é problema. Se a criança dorme sozinha, melhor ainda, porque ela vai poder gerir sua cama, seus lençóis, tudo sozinho, acordar à noite e trocar. Mas quando a criança dorme com outras crianças que não fazem xixi, temos que estimular as outras crianças a não fazer bullying contra ele. Temos que estimular as outras crianças a entender que ele tem esse problema, ele está a lutar para deixar, e eles devem lhe ajudar à noite. Fulano vai fazer xixi, acorda, vai fazer xixi. E quando ele fizer xixi, as outras crianças devem procurar lhe entender e ajudar a ele no dia seguinte de manhã. Ele que fez xixi é que deve tirar o lençol, trocar, mergulhar, sem bullying, sem gozação, sem nada. Você vê que o processo é muito mais natural e benéfico para a vida do seu filho. E você estará a ensinar uma lição muito importante. No dia que ele ter seus próprios filhos, é assim como ele vai fazer com eles também. Tá bom? E tem uma coisa interessante também que nós temos que fazer. É quando ele não faz xixi na cama, nós temos que celebrar. Tá? Quando a criança não faz xixi na cama, não é pra gente dizer... Que bom, ainda bem, dessa vez não fez. Graças a Deus, até que enfim. Não. Quando a criança não faz xixi na cama, nós temos que celebrar com ele. Temos que dar parabéns por ele não ter feito. Temos que fazer um cupcake diferente, uma receitinha para comemorar que ele não fez xixi na cama. Podemos fazer um calendário de comemoração, né? Em cada dia que ele não faz, podemos desenhar um coração no calendário. Então ele vai olhando, ele vai ter um incentivo, um estímulo para não fazer xixi na cama. E por fim, tem algo que eu vi, aprendi, eu acho que funciona bem. É aquilo que chama-se
Pipi Stop. Eu não sei se vende aqui em Moçambique, mas eu sei que online tem e vocês podem encomendar pela internet ou falar com alguém que compra na internet para procurar para vocês. É um pequeno aparelho que se conecta na cueca da criança ou na fralda. Sempre que molha, aquilo toca, como se fosse um pequeno alarme. E a criança logo acorda, percebe, estou a fazer xixi. E ela acorda e vai continuar o xixi na casa de banho. Então o Pipi Stop tem duas vantagens. Ajuda a criança a despertar e lembrar que tem que fazer xixi na casa de banho. Mas ele também é irritativo, faz com que a criança fique irritada em ter que acordar. Então ela faz questão de não fazer xixi na cama, vai fazer antes de dormir, tenta despertar na vez que não é o Pipi Stop para tocar, ele desperta sozinho e vai fazer xixi na cama sem ter que ser o Pipi Stop, porque Pipi Stop incomoda. Então vocês podem adquirir um Pipi Stop, né? E ajudar os seus filhos. Fiquem tranquilos, mais cedo ou mais tarde essas crianças vão parar. Com essa ajuda toda é muito mais rápido que as crianças param de fazer xixi na cama. Quando são meninas, por exemplo, quando começam a entrar naquela fase de pré-adolescência, pré-puberdade, elas tendem a reduzir o xixi na cama. Isso é uma coisa natural mesmo, porque dali a pouco vão começar a menstruar. Então fisiologicamente o organismo da mulher lhe prepara para ela parar de fazer xixi na cama. Então, para os meninos também chega uma fase que eles vão aprendendo a reduzir aos poucos. Só precisamos de lhes apoiar, dar nosso abraço, nosso conforto e dar todos os mecanismos necessários que eles precisam para parar com esse problema. Tá bom? De fazer xixi na cama. Espero que esse vídeo lhe tenha ajudado. Compartilha com aquela tua amiga que tem um filho que faz xixi na cama. Compartilha com aquele teu amigo que faz xixi na cama. Talvez você conheça alguém. Talvez você conheça uma criança, já é adolescente, já tem YouTube, já tem telefone. Compartilha com essas pessoas que é para lhes ajudar o que fazer para melhorar este problema da enurese noturna. Não se esqueça, leva a criança uma vez a outra para o médico para ser avaliada. É muitíssimo importante, pai e mãe, que a gente faça isso para controlar melhor a saúde do nosso filho. Tá bom? Então, se ainda não é inscrito no canal, mais uma vez se inscreva, deixa teu like nesse vídeo. Se você gostou, diz alguma coisa nos comentários, tá? Me deixa saber o que você acha disso tudo. E um beijo para vocês todos.